tua graça e nada mais, Senhor meu Deus, quem me sustenta até o fim. Jesus conhece, eu sei, minhas lutas. Se aflito está o meu coração, Cristo abre seus braços e chama-me. Amém. Graças a Deus. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por o Senhor ter nos trazido nesta noite aqui, ó Pai. Que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, ó Pai. Abençoa cada um. Abençoa o pastor Adalto e toda a sua equipe, ó Pai. Abençoa todos nós. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Vamos começar cantando o hino 346, Vem Senhor me guiar, Sol maior. Minha fé sustentar.
vencerá. Se às vezes os problemas da vida parecem insolúveis, fazendo até mesmo em momento você a chorar, mas quando é um crente fiel que se vê nesse apuro, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Se as trevas que cercam agora parecem intensas e já não sente coragem mais de caminhar, eleve os seus olhos agora com fé para o alto. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Um dia bem certo eu sei que dará todas as lutas, espinhos e pedras pra mim sei que não haverá, porque Cristo breve, muito em breve, levará seu povo. Segurando nas mãos de Jesus, subirei a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Amém. Graças a Deus. 261, Ré maior. Nosso Redentor foi preparar. E logo após a irmã Selmi, o irmão Ângelo vai cantar o nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar nossos salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá.
irmã Selmi cantar o hino. Enquanto isso, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Oh Deus, tenho tantas coisas a pedir. Eu sei que tu conheces o meu pensar. Oh Deus, oh Deus, faz de mim um vaso santo de poder pra te adorar, pois grandes coisas fizestes por mim. Ouve a minha feita em forma de canção, quero estar em tua presença, ó Pai. Sonda o meu coração. Oh Deus, tantas pedras que existem em meu caminhar estão sempre prontas a me derrubar. Oh Deus, vem comigo, não me deixes desistir, seja onde for, guia meus passos, Salvador. Ouve a minha feita em forma de canção, quero estar em tua presença, ó Pai. Sonda o meu coração, ouve a minha feita em forma de canção, quero estar em tua presença, ó Pai. Sonda o meu coração, sonda o meu coração. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos cantar o último hino dos 224. Lá maior, firme nas promessas de meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador.
nas promessas de meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, vindo a tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, cante, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purifico o sangue para mim, pela liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais até culminar na luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos abrir a Escritura, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 14, verso 16. Diz assim a Escritura, Lucas capítulo de número 14, verso 16. Porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados,
vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, e disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me haja por escusado. Verso 20. E outro disse: casei e portanto não posso ir. Amém? Somente esses versículos, vamos orar a Deus, para que o Senhor possa nos dar graça, para que possamos receber com mansidão a palavra, que será enxertada aos nossos corações e que possa descer a nossas almas. Pai Celeste, no nome de Jesus, nós entramos em Tua presença, meu Deus, e rogo a Ti, Senhor, pela graça, pela misericórdia do Senhor na minha vida, meu Deus. Pesa sobre os meus ombros, ó Pai, uma grande responsabilidade de subir a plataforma para levar a Sua palavra para estes que saíram de perto e longa distância para estar aqui nesse ajuntamento, meu Deus, para receber a Sua palavra, para ouvir a Tua voz. Ó Deus, toma minha vida em Tuas mãos, sou extremamente necessitado de Ti, Senhor. Me usa, meu Deus, tem misericórdia de mim e continua, Senhor, nos abençoando com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Podei-vos assentar. Eu vou colocar um tema nesta pregação, nesta noite, baseado no texto lido. E eles apresentaram desculpas. Esse é o tema desta pregação. E eles apresentaram desculpas. Esse é o problema do ser humano, né? Sempre apresentando desculpas. Eu não sei quantos dos irmãos tiveram assim a oportunidade de pregar o Evangelho e convidar as pessoas para ir ao culto, e muitas delas dizem não pode ir por isso, aquilo outro, e apresentam diversas desculpas. Há aquele grupo que diz: não, hoje estou muito ocupado. Outros afirmam que não vai tomar uma decisão por Cristo porque não está preparado. Eu quero crer que esta é a desculpa clássica. Não, eu não estou pronto, eu não estou preparado. E eles apresentaram desculpas. Na mensagem, é sua vida digna, ou melhor, isso, é sua vida digna do Evangelho. Parágrafo 34, o profeta de Deus para esta era, irmão Brano, ele diz assim: agora, Jesus aqui está dizendo, o homem sempre tem tentado desculpar-se para não receber a palavra de Deus e o seu convite. No parágrafo 59 desta mesma mensagem, o profeta, ele nos apresenta o tipo de desculpas em que o homem tem em relação a esse convite para receber o Evangelho, para receber ao Senhor Jesus Cristo. E o profeta diz no parágrafo 59, algum tipo de desculpa. Quais são elas? Está muito quente, estou muito cansado, eu o farei amanhã. Simplesmente alguma espécie de desculpa. Isso é tudo que eles fazem, através da recusa do dia da visitação. E o profeta diz: isto separa você de Deus. E o que separa você de Deus é justamente as desculpas que o homem apresenta. E nós lemos esse parágrafo de número 59. Está muito quente, estou muito cansado. E é justamente isto que o profeta de Deus está dizendo aqui, no final desse parágrafo, que isso separa você de Deus.
Parágrafo 60. Agora nós observamos, e no Velho Testamento eles tinham o que chamavam de Ano do Jubileu. Isto era quando todas as pessoas que eram escravas podiam ir livres quando o jubileu soava. E então, se o homem não saísse, se houvesse alguma desculpa que ele pudesse dar, que ele não queria retornar à sua terra, então ele teria que ser marcado na orelha com uma sovela e colocado no templo. E então não importava quantos jubileus viessem, aquele homem estava vendido. Ele nunca mais poderia voltar como um cidadão em Israel. O que fez ele? Rejeitou o convite. O que fez ele? Rejeitou o convite. Ele não tinha que pagar nada. O débito da sua escravatura havia terminado. Sua família estava livre. Ele podia voltar diretamente a uma terra natal e conseguir suas próprias posses. Mas eles recusassem em fazer isso, então Israel não era mais indicado para ele. Sua posse era dada a outro. Veja, sua posse era dada a outro. Como é sério essa questão de recusar o convite. Parágrafo 70. Vamos ler o que o profeta diz mais aqui. Agora, o tempo virá que ele rejeitará isto. Então sua orelha será furada com uma sovela. Então ele nunca ouvirá isto. Ele atravessou a linha da misericórdia. E o parágrafo aqui nos diz em letras garrafais: ele nunca ouvirá isto. Ou seja, uma vez você apontando o caminho para um homem e mostrando para esse homem a sua condição de pecador, e por uma, por duas, por três vezes, a tendência desse homem, ele é endurecer o coração. E o que vai gerar nisso? Uma mente cauterizada, em que o apóstolo São Paulo escreve aos Efésios. Mente cauterizada. Então, quando esta mente fica cauterizada, veja que isso não é uma opinião minha, não estou pregando baseado na mensagem do profeta de Deus. Que uma vez a mente cauterizada, no Antigo Testamento eles colocavam o quê? Uma sovela na orelha daquele tal homem. Isso significava algo espiritual. De que uma vez colocada esta sovela na orelha desse homem, ele teria que servir o seu Senhor para todo sempre. E o profeta aqui está dizendo, uma vez acontecendo isto, ele nunca ouvirá isso. Agora ele toma a si mesmo para a confederação das igrejas, para ir diretamente tomar o quê? A marca da besta. Isso pode soar mal aos ouvidos de alguns, mas eu estou falando o que o profeta de Deus está dizendo. Não é uma opinião minha. Não é uma opinião formada em um seminário. Não. É o profeta que está falando. E você crê que a palavra de Deus, ela vem ao profeta. Então veja que isto existe uma seriedade muito grande sobre a questão de você, da pessoa, demasiadamente apresentar desculpas e após desculpas. Cuidado. Cuidado, porque a pessoa, ela pode correr o risco de ser imposta sobre ela essa sovela. Parágrafo 82. Dessa mesma mensagem, é sua vida digna do Evangelho. Observe. Com a orelha furada, marcado, então você nunca mais ouvirá. Eu vou repetir porque vale a pena repetir isso.
Observe, com a orelha furada, marcado, então você nunca mais ouvirá. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos colocar a mão nas nossas cabeças e adentrarmos nessa porta adentro e assentarmos neste banco com reverência, porque a palavra está sendo pregada, a mensagem está sendo anunciada. Agora vai depender, claro, do Espírito que você está recebendo isso. Porque se você receber isso de bom grado, você, claro, será abençoado. Mas se você receber isso de mau grado, ouçam todos, a pessoa corre no risco daquele senhor colocar uma sovela na sua orelha. E recordem, este é o sinal de cerrar os ouvidos. Você nunca mais, de novo, você nunca mais ouvirá isto. Você nunca ouvirá 3 vezes. Você nunca mais será capaz de conseguir fazer isso outra vez por 4 vezes. Irmão Branham, ele cita essa palavra nunca mais. Ele explana isso para a igreja em que ele estava levando essa palavra nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Agora isso me faz lembrar o que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, veja, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação de juízo, de ardor juízo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora veja o que Paulo diz: quanto maior castigo cuidais aquele que pisar no Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento que lhe foi dado, porque o reino da coisa é cair na mão de Deus vivo. Você nunca mais ouvirá isso. Quantas são as pessoas que lamentavelmente, irmãos, eu digo isso com muito pesar na minha alma, que lamentavelmente ouviram a respeito do Evangelho, que ouviram a respeito da mensagem, e hoje, neste exato momento, estão debaixo de 7 palmos. Já não resta mais sacrifício pelos pecados, porque para o homem está ordenado a morrer uma vez, diz o apóstolo Paulo, e depois segue o juízo, porque depois que aquele senhor colocar uma sovela na orelha, já não mais resta rogos, já não resta mais petições, já não existe a tal coisa de um determinado segmento que faz uma determinada petição depois do 7º dia que aquela pessoa morreu. Não existe mais a oportunidade que Deus dá ao homem, a oportunidade que Deus dá à mulher é agora. É por isso que Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele diz, e eu gosto muito desse versículo, ele diz assim: se hoje, não amanhã, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçam os vossos corações. E isso é um apelo que nasceu da alma do apóstolo, e esse apelo nasce na minha alma, e eu digo para todos quantos a minha voz está chegando: se você hoje está ouvindo a voz de Deus através da sua palavra, abandone o seu velho estilo de vida e volta-se para Deus, porque o vingador de sangue, ele está a um passo atrás de nós.
E ele carrega em suas mãos uma sovela. E se ele te pega desprevenido, ele coloca essa sovela sobre a sua orelha, e você nunca mais terá oportunidade de ouvir isso. Acaso é somente para os mortos? Acaso é somente para aqueles que morreram? Não, não, não. Existem muitas pessoas que hoje são como um zumbi, que andam pelas ruas da cidade, mas que o seu coração e a sua mente totalmente cauterizada para a verdade da palavra. Mas o Evangelho é anunciado, e nós cremos no poder transformador do Evangelho, que transforma o homem, que muda o homem, que muda a história. Mas eu também não posso negar você a respeito disso. A sua história vai ser mudada sim, a sua vida vai ser transformada sim. Mas se você dá lugar para que isso aconteça, aí sim o Evangelho muda, o Evangelho transforma, o Evangelho levanta o homem do pó, da cinza, da lama, e faz-o assentar com os príncipes, como diz lá em Salmos. É verdade. Parágrafo 137 dessa mesma mensagem é sua vida digna do Evangelho. O profeta de Deus, ele diz assim: o que é isto? É uma pergunta. É porque as pessoas, como eles fizeram nos dias de Cristo, como eles têm feito em cada era, eles encontraram uma desculpa. Isso aconteceu lá atrás, nos dias de Cristo, e tem acontecido em cada era, até chegar nesta era. O homem sempre tem apresentado desculpas. Eles têm seus próprios credos. Talvez você possa não querer dizer: eu comprei uma vaca, eu tenho que ir vê-la, se ela trabalhará ou não, ou dará leite, ou que tipo de gado ela é. Talvez não seja essa desculpa. Você pode não ter essa desculpa, mas aqui está o tipo de desculpa. As pessoas podem dizer: sou um presbiteriano, nós não cremos nisso. Eu sou batista, nós não cremos em tal coisa como aquilo. Ou eu sou um luterano. Bem, aquilo não tem nada a ver com isto. Aquilo não quer dizer que você é um cristão. Dizer que é batista, dizer que é presbiteriano, dizer que é luterano, dizer que é assembleiano, isso não significa que você é um cristão. Aquilo significa que você pertence a um grupo de pessoas que são organizados. E você pertence, é o profeta de Deus que está dizendo. Aquilo significa que você pertence a um grupo de pessoas que são organizadas. Você pertence a uma loja luterana, a uma loja batista, a uma loja pentecostal. Não há tal coisa como uma igreja pentecostal. Não há tal coisa como uma igreja batista. É loja batista, é loja pentecostal, é loja presbiteriana. Duro, não é? Mas é a verdade. O apóstolo Paulo diz: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E uma das razões que eu fico maravilhado com esta mensagem é porque ela não coloca um pano frio em cima da coisa, ela não coloca a sujeira debaixo do tapete. Ela mostra o Evangelho da maneira que era o Evangelho. Ela mostra a coisa da forma que tem que ser a coisa. E o profeta diz: mas há somente uma igreja
E somente um caminho que você pode chegar a isso. Isso é através do nascimento. Você é nascido na igreja de Jesus Cristo. E é um membro do seu corpo, da delegação espiritual do céu. E então os sinais de Cristo estarão em você, vivendo através de você, através do novo nascimento. Parágrafo 197. Observem. Agora eles não fazem isso. Eles simplesmente não fazem. Eles têm a desculpa de que sua igreja não crê nisto. Mas Jesus diria ao homem esta noite, falaria ao seu coração e diria: eu desejo que você pregue o evangelho completo. Esse é o desejo de Jesus. Que você pregue o evangelho completo. E que evangelho completo é esse? O evangelho completo é o arrependimento. O evangelho completo é o batismo apostólico em nome do Senhor Jesus Cristo. O evangelho completo é ver o Pai no Filho, o Filho no Pai. Esse é o evangelho completo. O evangelho completo é a Santa Ceia com pão asmo e vinho puro e lava-pé. O evangelho completo é crer que em cada era Deus tem levantado profetas e que nesta última hora, como Deus não muda o seu programa, Ele levanta um profeta. Esse é o evangelho completo. O evangelho que coloca as mulheres em seu devido lugar. O evangelho que coloca o homem em seu devido lugar. Não um evangelho pintado, não um fogo pintado, mas um fogo que faz queimar a alma, como ocorreu lá com os discípulos no caminho de Emaús. Esse é o evangelho completo. Mostrar para o homem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nele não há mudança e nem sombra de variação. Esse é o evangelho completo. Mas quando você apresenta esse evangelho completo, o que eles fazem? Não, nós não cremos nisso. Não, nós não cremos nisso. Os nossos professores não nos ensinaram isso em nossas escolas. Haja vista que eu fiquei cerca de 5 anos numa faculdade teológica, eu nunca vi a respeito disso. As mulheres se portarem decentemente, não cortando seus cabelos, não, isso não tem nada a ver com os nossos dias. Porque afinal de contas isso é usos e costumes de igreja. Isso era uma cultura, eles falam isso, pastor Adalto. Isso é uma cultura da cidade de Corinto. Paulo nunca pregou isso, sobre isso em outras cartas, eles falam isso. Mas então o que vamos fazer? Vamos pegar isso e arrancar e jogar no lixo? Não! Haja em vista que a igreja de Cristo, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e tudo que os apóstolos disseram, nós pontuamos com amém. Tudo que os profetas falaram, nós pontuamos com amém, 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 amém. Ele não muda, o nosso Deus não muda. E ele fala tão claro sobre isso: eu sou o Senhor e não mudo, por isso que vós não sois consumidos. Mas a pergunta que não quer se calar: por que existem tantos grupos que estão consumidos? Não pelo fogo de Deus, não, mas pela ira de Deus. Porque Deus é santo, Ele requer que o seu povo também seja santo.
E eles estão consumidos pela ira. Porque como aconteceu lá nos dias do profeta Ezequiel, a glória de Deus há muito deixou o templo. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Há uma igreja militante, há uma igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E aonde está essa igreja? Aqui, 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 aqui! Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eu desejo que você pregue o evangelho completo. É o desejo do Senhor Jesus para as nossas vidas. Parágrafo 237. Aqueles homens saíram, Tome Icres, e disse, chegou para o irmão Brana, dizendo assim, quero 300 fitas daquelas para enviar para cada pregador trinitariano que eu conheço. Olha só que coisa, não preste atenção nesse parágrafo. Se você não tem essa mensagem, procura adquirir. É sua vida digna do evangelho. Estou lendo o parágrafo 237. Olha o que ele diz, Tome Icres. Quero 300 fitas daquelas para enviar para cada pregador trinitariano que eu conheço. Aqueles homens me apertaram a mão e disseram, nós desceremos até o tabernáculo e seremos batizados outra vez. Que coisa, né? Que coisa. Uma trama. Aí o profeta pergunta, onde estão eles? Desculpas! Nada mais, nada menos do que desculpas. Desculpas. Eu não posso fazer isso. Minha denominação não me permite fazê-lo. Está vendo? Você se assenta com uma pessoa e mostra para ela a Bíblia. É verdade. Mostra para ela Atos 2:38, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mostra para ela São João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Mostra para ela a respeito de Malaquias, capítulo 4, que o projeto de Deus é enviar o Elias, que converterá o coração dos filhos aos pais apostólicos. Você pega a Bíblia e mostra para ela 1 Coríntios, capítulo de número 11, a respeito das mulheres, como se deve portar na igreja. Você mostra para eles, ou melhor para elas, que não existe tal coisa como pastora. A resposta é essa. Eu não posso fazer isso. Minha denominação não permite fazê-lo. Coloca cerca. O meu pastor não permite fazer isto. O meu bispo não permite fazer isto. E as pessoas, muito bem, irmão Deus, as pessoas elas ficam presas nisto. Presas nisto. Eu quero abrir um parênteses e dizer isso a você nesta noite. Nós não temos nada contra as pessoas. Não, nós amamos essas pessoas de modo tal que nós apresentamos esse evangelho para elas. Porque precisa ter uma concepção espiritual para entender quem está por trás de cada coisa, quem está manipulando elas naquele sistema religioso.
guerra religiosa. Não, ouçam isso, não é o nosso propósito. O nosso objetivo é mostrar isso aqui, ó, o Evangelho, a palavra, porque é o Evangelho que transforma, é a palavra que transforma. Jesus, ele deu tanta ênfase a isso que ele disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Não é pela religião, não é pelo dogma, não é pelo credo, é pela palavra. E nós apresentamos isso a eles. Só que eles, infelizmente, existem grupos que nos taxam como divisores, como grupo partidário, como grupo exclusivistas. E não é esse o nosso objetivo, terra. Não é esse o nosso objetivo, terra. O nosso propósito é mostrar o Evangelho, é mostrar a palavra, sem emendar, sem tirar um tio dela, é mostrar o Evangelho como ele é. É simples, é puro. O problema está no homem, não em Deus. O problema está no homem, não no Evangelho. O problema está no homem, não no profeta. Desculpas. Eu não posso fazer isso, a minha denominação não permite. Eu me casei, eu comprei uma junta de boi, ou melhor, uma junta de bois. Eu comprei um pedaço de chão, eu tenho que ir ver algumas daquelas coisas como desculpas. Não é isso certo? Pergunta o profeta. É aquela vida digna do Evangelho? Pergunta o profeta. Se o Evangelho está correto, se o Evangelho está correto, vamos vender tudo que temos e vivemos por Ele. Ser um cristão. Ei, olha para mim. Vamos aceitar esse desafio de alma? Vamos vender tudo o que temos e viver nesse Evangelho? Vende tudo o que você tem. Egoísmo, soberba, orgulho. Bem, meu pai, minha mãe nasceu nesse sistema, então vou morrer nesse sistema. Se despoja disso nesta noite. Tira nesta noite esta pedra do caminho e venda tudo que você tem e viva desse Evangelho. Vença as tradições. Se despoja dos seus conhecimentos teológicos. Se despoja daquilo que o seu professor te falou, terra. E se submeta ao Evangelho de Jesus Cristo. Venda tudo o que você tem e viva por isso. Viva por isso. E vou dizer mais: morra por isso. Viva por isso, morra por isso. Viva por isso, morra por isso. Viva por isso e morra por isso. E qual é o resultado? Uma vasta porção no céu te aguarda. Ainda que te matem, ainda que te triture, ainda que te chamem moça de fanática, ainda que te chamem moço de fanático, não importa, eu vendo tudo que tenho por amor por esse Evangelho. Eu vendo tudo que eu tenho por amor a essa palavra. Parágrafo 238.
38. Próximo parágrafo. Mas suas desculpas e seus credos, ou melhor, mas suas desculpas são seus credos e denominações. Vou repetir. Mas suas desculpas são seus credos e denominações. Lembra que eu falei há pouco? Não. Meu pai e minha mãe nasceram nesse sistema religioso. E eu vou morrer nisso. Tradição. Não, os meus professores de seminário me ensinaram isso. Tradição. Mas são suas desculpas. E são seus credos e denominações. São as suas desculpas. Uma vez, parágrafo 239, uma vez que a denominação, suas desculpas tentam tapar aquela semente, que você sabe que verdadeiramente está lá, você está fazendo o papel de Ló, lance aquelas coisas para um lado, e deixe a luz do Evangelho brilhar sobre ela, o poder de Jesus Cristo, sim. Conservando a luz fora dela, isso não a deixará viver, pois se a luz chega a ela, ela dará vida. E esta é a razão pela qual as pessoas dizem: não vá em alguma daquelas espécies de reunião. Por quê? Eles estão com medo de alguma luz atinja um de seus membros. Quem está falando isso aqui são os líderes religiosos. São eles. Guias cegos, sepulcros caiados, são eles que chegam até excluir um de seus membros, se ousam a entrar nesse grupinho. Eles fazem isso. E fazem por quê? Porque eles estão com medo de alguma luz atingir um dos seus membros. Não vá. Mombrana cita assim, não vá para aqueles santos roladores. Não vá para aquele grupo lá, porque é seita. É heresia. E começam a amedrontar as pessoas, pastor Adalto. Existem pessoas que elas veem isso na Bíblia. Elas veem Atos 2:38. Mas o seu líder simplesmente abafa, gerando naquelas pessoas medo. E elas são vencidas pelo medo, que impossibilita que ela venha tomar uma decisão. E ela está lá, como uma águiazinha enjaulada. O profeta foi a um zoológico, levou sua família, e ele viu lá uma águia enjaulada, e como aquilo pesou no seu coração, porque ele sabe que uma águia não é para estar ali. Não faz parte da natureza da águia estar ali. Mas ela está ali enjaulada. E quantas são as pessoas que elas estão enjauladas pelo sistema religioso? Mas há uma voz. Há uma voz. E nós cremos que de um modo ou de outro, estes que estão lá enjaulados ouvirão o ecoar da mensagem,
e voarão, 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 voarão sobre as alturas. Não segura o eleito. 247. Observe. Aí o profeta, ele fala a respeito do jovem rico. Observe, o jovem rico teve suas desculpas. Embora ele nunca abandonasse seu testemunho. Nós encontramos que ele tinha grandes negócios, ele tinha conhecimento, e ele chegou até um certo ponto que cresceu muito, até que ele teve que construir novos celeiros para colocar suas coisas. E quando ele morreu, e algum solteirão com seu colarinho virado pregou em seu funeral, sem dúvida. E quando ele o fez, ele deve ter dito, eles colocaram a bandeira no meio do mastro e disseram: nosso querido amado irmão, o prefeito dessa cidade estará agora nos braços do Todo-Poderoso, porque ele era um grande membro da igreja. Ele fez isso, aquilo e aquilo outro. Porém a Bíblia diz, no inferno, ele levantou seus olhos estando em tormenta. Vê? Enquanto aquele homem lá com anel de seminário no seu dedo, dizendo: esse aqui é o prefeito da cidade, ele fez tantas coisas boas, ele guardou o mandamento, ele não matava, não roubava, não dava falso testemunho, um bom homem, ajudava os necessitados. Está na glória. Está na glória. Porém, ele estava no Hades, em tormento. Pai Abraão, mande que Lázaro molhe um pouco da sua saliva sobre mim, porque estou atormentado nesta chama. 250. A Bíblia diz, 247, no inferno ele levantou seus olhos estando em tormenta. Veja. Agora vou ler o 250. Poderia você chamar a vida daquele homem rico uma vida digna do evangelho que ele ouviu? Não. Embora ele fosse um crente, poderia você chamar aquele tipo de vida entre os intelectuais e as festas, naquela noite lá em cima, enquanto o sol se inclinava, brindando, e talvez algum sacerdote dizendo uma oração lá em cima no topo, ele tinha festa, e um mendigo deitado no seu portão lá embaixo. E ele brindava e falava a respeito da sua grande fé que ele tinha em Deus. E antes da luz do sol no amanhã seguinte, antes que o sol pudesse nascer, ele estava no inferno. Aí estão os intelectuais. Aí estão os intelectuais. E quantos intelectuais agora? Às 19h15, sim, 7h15. Nesse dia, nesse exato momento, nesta hora, nesse segundo, estão em tormento. Quantos sabichão atravessaram a linha da misericórdia, e para eles não há mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de ardor de fogo. Portanto, queridos, vamos viver uma vida digna do evangelho. Eu recomendo que vocês adquiram esta mensagem e vamos viver uma vida do evangelho. Com o evangelho não aqui no intelectual, na mente, porque o jovem rico, moço de qualidade, ele tinha muito isso aqui, na mente. Conhecia tudo a respeito da lei mosaica. Colocava qualquer um no bolso, mas não tinha o selo da promessa,
que possamos receber esta palavra diária e vivamos uma vida digna do Evangelho. Que Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é muito profundo, o que acabamos de ouvir. O mundo está caindo aos pedaços e não aceita ajuda. Já viu isso? Uma pessoa que está morrendo e não aceita ajuda. Assim estão os seres humanos hoje, morrendo espiritualmente falando, sendo destruídos os princípios. Dá uma olhadinha aí fora, no dia a dia da humanidade, você vê isto. Os princípios morais sendo degeneralizados. Crianças na escola já sendo ensinadas sobre sexo livre, homem com homem, mulher com mulher. Morrendo, a morte tem caído sobre a terra. Morte de princípios, morte de valores, morte de hombridade, morte da família. Mas as pessoas não aceitam ser ajudadas, saírem desse buraco sem fundo, desse abismo chamado inferno. Inferno. As pessoas pensam, inferno é algo que depois da morte a gente vai para lá. Não é assim, não. Assim como o céu é algo que você goza aqui, seu estado de espírito, inferno também você goza aqui. Pessoas vivendo em um verdadeiro inferno aqui e não aceita ser iluminados pela palavra. Veja, amados, quando ele pregava, me vê esse versículo de Amós, abra sua Bíblia aí, Amós capítulo 1, verso 11. A ira de Esaú nunca acabou. Você pensa que a ira de Esaú acabou quando Jacó pediu perdão para ele lá no Vale de Jaboque, depois do Vale de Jaboque? Não, ali foi só um concerto verbal, mas realmente a Bíblia está dizendo que Esaú todo o tempo desenvolveu um ódio cruel sobre Jacó, sendo que Jacó reconciliou, pediu perdão, mas Esaú odiava Jacó. Veja, Amós capítulo 1, verso 11. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom. Edom é o nome de Esaú, foi o nome dado a ele por causa daquela sopa de ervilha, de lentilha vermelha. Edom quer dizer lentilha vermelha. Foi um apelido, um nome dado a Esaú por causa das lentilhas que ele comeu oferecidas por Jacó. Quer dizer, lentilhas vermelhas. Então está referindo a Esaú. Quando você vê sobre os edomitas, trata-se da descendência de Esaú. Então, por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo. Veja, o castigo de Edom, de Esaú, porque perseguiu a seu irmão a espada. Se Jacó não tivesse curvado ali no Vale de Jaboque, pedido misericórdia, ele teria matado Jacó. Não teve misericórdia para perdoá-lo. Mesmo seu irmão se curvando a pessoas que têm o coração tão mau que não têm coração para reconciliar. Veja, perseguiu seu irmão à espada, baniu toda a misericórdia. Com Esaú não havia misericórdia, não havia conserto. E aí prossegue: e a sua ira
despedaça eternamente e retém a sua indignação para sempre. A sua ira, a ira de Esaú, o despedaça eternamente. Você pensa, Esaú, a semente de Esaú até hoje está sendo despedaçada pela ira contra Jacó. Quem é a descendência de Jacó hoje? É os israelitas. Os israelitas. Quem é a descendência de Esaú, dos edomitas? São os árabes. Todos os árabes são descendência de Edom. E a sua ira despedaça eternamente. A ira, irmãos, mata a pessoa. O ódio destrói a pessoa que o odeia. Quando você deixa o ódio tomar conta de você, você está despedaçando a você. A você. Tanto é, que estava lendo hoje ainda a biografia das terras em que Edom, Esaú, possuiu. Elas tornou-se em desertos improdutivos até hoje lá em Israel. As ruínas de Edom estão lá até hoje, desertos em crateras improdutiva, por causa do ódio daquele que a possuiu, de Esaú. Estava lendo isso no dicionário bíblico, a biografia de Edom, dos Edonitas, das terras dele. Então veja, é Amós 1, verso 11. A sua ira despedaça eternamente. Irmão, nunca é bom carregar em nós ira, ódio, maledicência, difamação. Melhor coisa é carregar perdão. Esaú nunca deu conta de perdoar. Por isso está se despedaçando até hoje em ódio contra Israel, que é Jacó. Jacó, depois do vale de Jaboque, o nome dele foi mudado para Israel. Para Israel. Esaú ali no vale de Jaboque fez aquele pacto só verbal com Jacó, ali depois do vale. Mas aquilo tinha um pico de verdade naquele pacto. Ele continuou perseguindo, e até hoje seus edonitas, sua descendência, que são os árabes, o Irã e todos eles, até a Turquia, odiando de forma terrível. Quando o presidente dos Estados Unidos agora mudou a sua embaixada para oficializar Jerusalém como a capital de Israel, que toda a vida desde o Velho Testamento era Salém, que é Jerusalém, todos os árabes ficaram nervosos, porque ofendeu aquela partezinha de invasores que tem lá no meio de Israel, que diz que são donos. Veja, a sua ira despedaça eternamente e retém a sua indignação para sempre. Nunca deixe esse espírito mal te tomar. Ame a palavra e esse espírito mal te libertará. Ame a misericórdia, ame a verdade, conhecereis a verdade. O que é a verdade? É a Bíblia e a palavra. E a verdade te libertará deste mal. Esaú nunca amou esta verdade que Israel amou. Esaú nunca amou a primogenitura como Jacó amou. Por isso que ele foi escravo do ódio. O mundo é escravo do ódio. É escravo da falsa doutrina. É o espírito caimita que anda até hoje com aquela faca de pedra para assassinar a Abel, seu irmão sanguíneo. Esaú até hoje anda com essa espada para assassinar seu irmão Jacó. Duas linhagens, duas sementes. Uma ama, uma perdoa e a outra odeia. Começou Caim e veio vindo, passou por Esaú e veio vindo, né? A
Abel, Jacó. Você tem que te descobrir qual dessas duas linhagens você está vinculado. Na de Deus ou na do mundo? Na de Abel ou na de Caim? Na que ama ou na que odeia? Você tem que descobrir. Quem é você? Qual é a sua linhagem? Qual é a sua genealogia? Você tem que te descobrir. Amém? Deus abençoe o irmão Marquinhos, nosso evangelista, não é? Vamos dizer, Deus te abençoe, irmão Marquinhos. Continue com esta ousadia. Amanhã teremos grande culto lá no tabernáculo, viu? Lá na sede, lá no Pedregal, Novo Gama. Procure estar lá, faça um esforço. Tudo que a gente quer, a gente consegue. Tudo que você quer, você consegue. Nós só não fazemos as coisas porque nós não queremos. Se você dizer eu quero, você consegue. Consegue coisas intransponíveis, você consegue transpor. Basta querer e acreditar. Tomar aquilo como hábito. Domingo é o dia que eu dizimo a Deus. Vou à casa dele. Essa é uma tradição desde o Velho Testamento. Domingo as pessoas lá no Velho Testamento, os cristãos, era um costume cristão levantar cedo e ir à casa de Deus. E depois foi chamado de escola dominical e se tornou um costume, né? Tão bom, né? Amanhã, 8 horas da manhã, escolinha com as crianças e com os adolescentes, depois escola com as famílias, ensinamento bíblico, da mensagem profética, e depois ter o almoço com toda a igreja, depois o trabalho com aqueles que ficam o dia todo na igreja, os adolescentes todos, e à noite o grande culto da noite, às 18 horas. Nosso abraço a esta gente maravilhosa que nos acompanharam nesta noite através de nossa página na internet. A irmã Roseta Graziani, lá na Itália, em Palermo. Um abraço, irmã Roseta. O irmão Rubenilto Carlos, no Vale do Amanhecer, no DF. A irmã Milza e família, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. O irmão Edson e a irmã Lucília. Irmão Edson, quero te ver amanhã lá no tabernáculo, viu? Faz um esforço. Irmã Lucília, lá em São Sebastião, no DF. O irmão José Rufino, em Lusiânia, Goiás. O irmão João Batista, ali no Pedregal, Goiás. O irmão Marinângelo, em Brasília. Irmão Marinângelo trabalhando ou de folga? Quero te ver amanhã na igreja, irmão Sargento Marinângelo. O irmão Anésio, no Gama DF, nosso amado. A irmã Delcia, em Ceilândia DF. Irmão Zefirina e a irmã Yara, no Jardim Gá, Goiás. A irmã Tassiana